Tarde, pessoal, tudo bem? Vou convidar o pessoal para assistir, né? Que hoje temos uma live, mais uma, agora estamos retomando, segunda tem outra, sexta vai ter outra, semana que vem já tem outras agendadas, só vou marcar, divulgar aqui. Não vou demorar muito para chamar a nossa convidada, para não perder tempo, só vai chamar mais um público aqui e conversar bastante, como você sabe, muitas vezes falta até tempo de tanto assunto que nós temos e de tão especial que são essas pessoas que estão aqui comigo e que tem muito a acrescentar. Convidem seus amigos, sua família, aproveitar esse feriado, quem está de feriado, quem está trabalhando, que já pode estar descansando, para conversar aqui com nós, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Como cada vez que vai mudando os vídeos, a forma a gente aprende, né? Sempre é um novo aprendizado, sempre em constante inovação. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom, Eu não tô Roberta? eu não tô te vendo, eu só tô te ouvindo. Ué, que estranho. Tá pensando, será que é minha ou será que é a sua? Pois é, sabe que esses dias aconteceu isso numa outra live que eu participei? Uma das pessoas a gente não conseguiu fazer. Eu posso tentar sair e pedir para, tipo, eu pedir para entrar e ver se aparece a imagem. Pode ser? Pode ser. Vamos fazer uma tentativa. É. Como é que eu saio agora, meu Deus? Eu fecho aqui. Ah, Assim, por enquanto, vou convidando mais pessoas aqui para nós. Também convidem todos os seus contatos. Essa questão do ao vivo e depender da internet, do sinal, é assim mesmo, né? Fazer o quê? A gente sempre tenta melhorar, sempre tenta pegar o melhor sinal, comprar mais pacotes e tudo mais, mas nem sempre a gente é atendida conforme precisa. Vamos esperar a convidada entrar novamente. Agora, acho que agora vai ser diferente. Tem várias formas, né? Vivendo e aprendendo. Tá, foi convidada. O que que deu? Tô. Mandei o convite. Por que que não tá indo? Tá como convidada. O que que deu? Será que o sinalzinho tá dando? Vamos ver se agora vai. Os desafios do online. Ah, agora foi. agora deu? Agora sim. Eu Ai, sempre que brinco. bom. Vamos rir e vamos aprender com esses desafios. Não vamos se estressar. Não me estresso mais. Pois é, né? E eu tô aqui, tipo assim, do lado do modem. É o lugar com o melhor sinal da casa. Mas essas coisas de conexão mesmo, eu acho que às vezes até do aplicativo, assim, né? Às vezes tá muito carregado, muita gente usando, sei lá. Sim, Dá um... ontem o técnico esteve aqui também para ver. Eu também não estou muito longe, mas tudo bem. Vamos aprendendo. Que bom que a gente tem se visto bastante online, né? Pois é. Ultimamente.
Mas que bom que você está aqui, que bom que você aceitou o convite para falar um pouquinho no meu canal, que eu penso que a diversidade é isso, é de tudo, de pensamento, de corpos, de mente e tudo mais. Eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho. Ah, vamos fazer a descrição primeiro. Tá. A descrição física, porque às vezes eu quero ter acessibilidade toda, mas às vezes eu também me passo um pouquinho, né, pessoal? Quem que se descreve primeiro? Posso tentar. Sabe que eu tenho uma Vai. amiga que trabalha com audiodescrição, né? A Mimi Aragon. E ela falou uma coisa que nesses começos de pandemia e tal, a gente nem se deu conta, mas que o Instagram é o menos acessível assim para as pessoas que Sim. têm cegos e baixa visão, né? Porque ele, enfim, ele é todo baseado em imagem, né? E ele é, Uhum. mas enfim, vamos lá que a gente consegue. Eu sou Graziela, sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, comprido. Agora eles até muito comprido, porque nessa pandemia eu não cortei mais. Eles eram cacheados, mas agora eles estão no momento meio liso, meio cacheado, eles estão crespo agora. Estão em E transição. é, eu tenho os olhos castanhos, eu tô com uma blusa, gente, toda colorida, péssima para audiodescrição. Ela tem, vai do laranja pro azul, pro verde, com umas flores assim, o fundo é preto. E tô com os brincos compridos, tipo que vem assim até metade do pescoço. E tenho quase 40 anos. Enfim, atrás de mim tem uma parede bege, tem uns espelhos azuis de princesa, como diz a minha sobrinha. E no É. outro lado tem uma parede de azulejos coloridos, aqueles azulejos antigos. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Para quem gosta de bastante informação, assim, eu acho que você é parecida comigo, é complicado na descrição, como eu digo, né? Porque a gente Sim. tem um monte de coisa e não sabe o que que fala e o que que não fala. Porque eu não sou Não, especialista, né? não, e eu fico querendo dar mesmo para a pessoa essa ideia do que tem, né, mesmo assim, né, para a pessoa ter uma ideia. E essa minha amiga falou que na audiodescrição eles falam mesmo de cor, de Uhum. altura, sabe? Tipo, ah, é uma parede azul, uma parede amarela, enfim. Que essas informações existem na audiodescrição. Eu achei isso tão interessante, porque às vezes a gente acha que Sim, vai falar de cor, né? Mas é porque é isso, tem as pessoas que têm uma visão, né? E aí elas conseguem perceber a cor, ou tem uma ideia mental do que seja aquela cor, né? Então, quando tu fala que a cor é com, azul, a pessoa já tem aquele registro, né? Interessante isso. com, com certeza. Tu sabe que eu tenho tentado ajudar em alguns trabalhos, começando de trás para frente, pessoal. Depois eu já vou me descrever, só para perder o fio da meada. Uns trabalhos, e aí tá sendo bem difícil por causa disso, porque aí tu não sabe se está no centro, se está no meio, porque é bem complicado, porque também vai da tua percepção, né? Nem sempre é como tu interpreta. Tu está no centro, tu está no meio, que nem a próxima convidada é a Denise. Aí do cabelo dela, eu disse, vou colocar que é a grisalha, vou colocar que é o quê? Vai que ela não goste também, Sim. né? O meu é castanho, mas ele tem uma mecha branca aqui, porque eu nunca. É um castanho bem escuro, mas eu nunca. Eu pintei já ele, mas faz muitos anos que eu Sim. desisti das tintas. Deixei ele assim Ah, mesmo. eu vou me descrever então, para quem ainda não conhece, das lives aqui, eu sou branca, extremamente branca, até na última apresentação que eu fiz, a menina que me maquiava, ela dizia, nossa, como tu é branca? Eu disse, ela sou quase albina, tô com uma maquiagem leve, tô com um brinco comprido também, dourado, com uns coraçõezinhos na ponta, sou ruiva, meio ondulada e tô com uma blusa vermelha, que aqui em Caxias tá quente e não tá quente, então eu também sou friolenta. Atrás tem uma parede verde, uma porta branca e um quadro meu da minha formatura, da minha primeira formatura. Acho que é isso. Então, que bom, pessoal, que vocês estão entrando. Se quiserem fazer perguntas, a Fábia aqui, que é a nossa amiga, também falou belas bailarinas. Esperamos ser mesmo. Fala, A gente boa. Grazi, queria que te apresentasse para nós, falasse um pouquinho de ti. Para quem não conhece, acho que quem está aqui já conhece bastante, mas, né? Sim, então, eu sou. O meu nome artístico é Graziela Silveira. Às vezes eu pego só o Grazi,
fica Grazi Silveira, às vezes é o Graziella inteiro, enfim. Mas então, eu sou uma bailarina e uma bailaora, porque eu danço outras danças além do flamenco, né? Eu comecei a Eu ia te dançar pedir balé qual a clássico. diferença, já pegando nesse termo. Bailarina é porque eu danço outros estilos, né? Eu fiz balé clássico quando era pequena, hoje em dia já Sim. não danço mais balé, até porque o corpo nunca foi, já que a gente está falando de Hum, corpo, né? Mas nunca foi aquele padrão do balé clássico. Então eu não poderia fazer carreira como bailarina porque eu não tinha aquelas aptidões físicas necessárias para ser uma profissional de uhum. balé clássico, né? Mas enfim, amo clássico, sempre amei, acho lindo. Então eu comecei nele e daí depois eu passei para o flamenco e aí por isso que eu sou bailaora. E na mesma época que eu conheci o flamenco, que bailaor e bailaora é como a gente chama os bailarinos e bailarinas de flamenco, de dança flamenca, né? Uhum. Inclusive na Espanha tem os bailarins que são os que das outras danças, né? E os Uhum. bailaores e bailaoras que são da dança flamenca, no caso. Então, na mesma época que eu comecei a dançar flamenco, eu também comecei a dançar dança contemporânea, que foi mais ou menos quando eu fiz também o curso de tecnologia em dança na Ubra, Canoas. Eu já trabalhava na época como jornalista, porque sou formada também em jornalismo. Trabalhava nessa área na época, daí voltei à faculdade, fiz o tecnólogo, comecei a trabalhar então com dança contemporânea e aí me profissionalizei na dança flamenca também como professora, como bailaora, né, de flamenco. Então eu sou as duas coisas. Eu sou bailarina, porque eu danço dança contemporânea, e Sim, sou bailaora porque eu danço flamenco, né? Tem esse nome especial. E eu acho que a diferença é que no flamenco a gente tem uma relação com a música muito mais íntima do que as outras danças. Por exemplo, a dança contemporânea, às vezes a música só dá o clima da cena, tu não precisa estar né, sim. rigidamente ali dentro da música. E o flamenco tem todo um aprendizado musical ali necessário para dançar flamenco. Tipo, quem não Sim. aprende aqui essa parte da música não consegue dançar flamenco. Então, acho que talvez por isso tenha essa diferenciação do bailaor, né? Que o bailaor é um misto de bailarino e músico. É uma Uhum. bailaora, né? Essa mistura, assim. Sabe que pegando um pouquinho dentro desse tema, tinha um professor que dava aula aqui no meu espaço, aliás, que nós fazíamos, eu e ele, mais do que dar aula, que ele dizia que ele não era bailarino, ele era dançarino, porque ele é da dança de salão. Eu disse, ué, mas é que a gente, é que eu, como a gente sempre fala, né, eu e a Grazi, nós estamos na Associação Articula, pessoal, para vocês saberem um pouquinho como que a gente se conhece, né, apesar de eu amar o flamenco, tudo que venho acompanhando e também tento me desafiar, mas ele sempre dizia, eu não sou bailarina, eu sou dançarino. Mas como eu sempre digo, eu não sou muito desse politicamente correto, então eu uso às vezes o primeiro termo que me vem à mente, na verdade, né? Sabe que, assim, quando eu dançava balé, a minha professora dizia que a gente era bailarina, porque não sei o que era, dizia que não era dançarino, porque dançarina era aquelas dançarinas de boate, como diziam na época, né? Sim, Mas no fim, quando tu vai crescendo e tu, por exemplo, se tu vai no dicionário, tá, dançarino e bailarino são sinônimos ou sim, tem o mesmo explicação, que é uma pessoa que vive de dança. Claro que o bailarino vem do é que no flamenco não chama o flamenco tem esses três, digamos, manifestações principais que é o sim. cante, como a gente chama o canto, o toque, que é o instrumental, né, guitarra, principalmente a Uhum. guitarra, mas também tem outros instrumentos de percussão, e o baile, eles chamam a parte da dança de baile. Então, acho que por isso que, pela palavra baile, acabou sendo bailaor, né? Porque deriva do baile. Mas, no fim das contas, é isso. É gente que vive de dança, então é dançarino também. Eu também, hoje em dia, para mim, teve uma época que eu dizia, sou bailarina, não sou dançarina. Mas hoje em dia, gente, é dançarino, bailarino, bailaora, tá tudo... Tá tudo. Foi tudo. E quem vive desse mundo tem que fazer várias funções ao mesmo tempo também, né? Então, nem sei qual a gente se denomina mais. Exatamente, exatamente. Mas, enfim, isso é de cada pessoa também, né? Tem gente
que precisa, que gosta e que acha que se representa mais num termo ou em outro, enfim. E aí é aquilo, né? A gente chama, se a pessoa quer ser chamada de dançarino e não de bailarino, a gente respeita a vontade da pessoa e chama ela de dançarino, então, né? Eu Sim, sim, acho que é não. uma coisa. Quando a pessoa pontua, eu tomo cuidado, mas se a pessoa não pontua, é o que vem, é o primeiro termo que vem à mente, sabe? Não sou muito É. estressada quanto a isso. Pegando um pouquinho do que tu falou, que tu começou com o balé e tudo mais, uma questão que eu ouvi também, eu vi nesse mundo acadêmico, mas a gente não vai ficar nessa questão. Mas o que que tu acha? Tu acha que pessoas para dançar tem que ter balé ou não precisa ter balé? Que quem não passou pelo balé pode dançar os outros estilos, porque aí já vem um pouco do nosso tema também, né? Dessa diversidade corporal. Sabe que teve isso também, né? Voltando assim, quando eu era mais jovem, mais nova, e era bailarina de balé clássico, e até quando eu comecei o flamenco, eu tinha essa ideia. E eu chegava a dizer que achava que o balé era a base para tudo. Depois, quando eu fui para dança contemporânea, e até depois, quando eu me aprofundei no estudo do flamenco, eu percebi que não necessariamente. Porque as pessoas conseguem se formar corporalmente, ou né, naquela técnica específica, em diversas danças. Tu não precisa ter passado pelo balé clássico para ser um bom bailarino de dança contemporânea, de flamenco, de. Claro, o clássico tem coisas que ele ensina e que são boas para as outras danças? Tem. Sim, Mas não, eu não acho que sejam coisas que tu aprende só com o balé também, né? Só com o balé clássico. Eu acho que depende muito, muito mais do professor que tu tem e da formação que esse professor tem, assim, para ele conseguir fazer o teu corpo se desenvolver da maneira plenamente, né? Dentro das capacidades que sim, tu tem. E eu acho que isso é muito mais importante do que tu passar por uma ou outra técnica, né? Eu acho que o importante é conseguir que o aluno desenvolva totalmente as capacidades corporais dele. E aí, enfim, claro, por exemplo, eu do balé, eu vim com várias coisas que eu já sabia. Então, o balé me ajuda em muitas coisas, mas também me atrapalha. Por isso que eu digo que sim. eu acho que não é uma. Porque, por exemplo, todo o contato com o chão na dança contemporânea foi muito difícil para mim, porque o balé é todo vertical, não tem esse contato com o chão. Então foi Sim. muito difícil toda essa questão do peso corporal, do uso do chão, foi muito complexo no início. Eu digo que eu saía toda roxa das aulas de contemporâneo no começo. E no É, flamenco também. Tem coisas que me ajudam para o giro, para a estabilidade, para não sei o quê, mas tem outras coisas que o clássico me atrapalha. E aí, por exemplo, a gente falando de corpo, né? Uma das coisas, por exemplo, que o flamenco aqui e fica muito conhecido, por exemplo, porque vem muito essas grandes companhias, tipo o Balé Nacional de Espanha, ou a companhia do Antônio Gades, eu não sei o quê, que são companhias que também trabalham com clássico, ou que têm o clássico, principalmente o uhum, clássico espanhol, que é uma dança espanhola bem vinculada à técnica do clássico também, e aí tem aquele. Fica com aquela impressão de que as bailarinas são magras, altas, e as bailarinas, tipo, as bailaoras também são, tem aquele biotipo. uhum. Mas muito porque é o que mais vem para cá, né? E aí as pessoas às Sim, vezes não têm essa. Não conseguem ter essa. Não se comunicam com esses outros corpos que também dançam, né? O flamenco, que às uhum. vezes não chegam até aqui, porque são companhias menores, enfim e tal. Então, eu acho interessante isso, porque eu mudei também a partir da dança e do que o meu corpo passava em se Uhum. adaptando a uma técnica ou outra, eu fui vendo que Claro. tem coisas que digo assim, não é, se quiser fazer balé, tanto melhor. Acho que a gente aprende com todas as técnicas que a gente, né, se coloca. Mas eu hoje em dia não digo mais que assim, para dançar tem que ter balé. Às vezes é preciso saber algumas coisas. Por exemplo, eu danço numa companhia de dança contemporânea que a gente tem vários bailarinos que vêm de várias formações técnicas diferentes. E aí, às Uhum. vezes, o coreógrafo fala, é como um tandi. E aí vem a pessoa que veio da capoeira, não tem a menor noção do que é um tandi. Então, às É, vezes, tem alguns códigos que a gente tem que, meio gerais, assim, da dança, que eu acho que talvez a gente tivesse que saber quando a gente está nesses grupos heterogêneos.
Porque daí eu acho que é uma busca que a Sim, gente tem que ter para conseguir se comunicar, inclusive corporalmente ali no grupo, né? Mas, enfim, não que seja impossível de trabalhar com essa diversidade corporal, né? Eu acho que até ela agrega bastante no trabalho. Por isso que a coreógrafa sempre busca essas pessoas de locais sim. diferentes, exatamente para ter essa diversidade, né? Uhum. Até eu nunca me esqueço quando a Carla Vendramin me disse que é para mim fazer um pouco de clássico pela questão da preparação corporal, não pelo objetivo, ai, de virar, sabe, balé, virar uma bailarina clássica, mas para preparo corporal, né, na verdade. Para isso, eu acho o clássico excelente, porque ele prepara o corpo inteiro, né? Ele trabalha o corpo Sim. inteiro, assim. Mas eu, por exemplo, hoje em dia, eu não posso mais fazer aula de balé, porque com o tempo eu desenvolvi uma lesão no quadril e tem Uhum. alguns movimentos do clássico, assim, que eu já não posso fazer mais, Uhum. porque por causa dessa lesão que eu descobri assim depois dos 30. E aí o Sim, clássico, eu até se eu fosse fazer, mas eu teria que fazer é uma aula que eu tenho que fazer me cuidando, né? Assim como todas as aulas que hoje em dia eu faço, eu vou até o meu limite claro. da lesão, assim, né? Enfim, são coisas que a gente quer isso, que a gente vai se adaptando ao que o nosso corpo vai pedindo também, né? Cada corpo Sim, tem os seus desejos também, de cada momento da vida também, né? Os corpos vão claro, claro. mudando. E essa questão da diversidade corporal é também tu entender isso, né? Que cada etapa da vida, teu corpo pode uma coisa, ou pode outra, ou como que tu pode fazer o que tu fazia antigamente, mas com o corpo atual, né? Sim, tu Que é, vai. também é a gente aceitar, né? Isso. Isso. Até inclusive isso, por exemplo, falando de bailaoras, né? Tem uma bailaora que se chama Latiana, que é espanhola, e que ela desenvolveu artrose nos quadris. E ela não consegue mais ficar longos tempos em pé, né? Assim. E Uhum. ela dança, ela adaptou toda a dança dela para ser feita sentada. Ela faz Sim, tudo sentado, sapateia, os braços, todo que o baile flamenco geralmente ele vai numa estrutura dentro de uma estrutura musical, né? Que é um misto de sim. estrutura de dança com estrutura da música. E ela faz todos esses momentos dessas estruturas que seriam básicas, digamos assim, ou que mas sentada. Ela adaptou todo o baile dela, ela continua dançando, é uma senhora já, sei lá, com Uhum. certeza mais de 60, assim, talvez ela tenha já mais 70, e ela adaptou, ela não parou de dançar, que isso é uma outra coisa que o flamenco também permite, né? Que geralmente, como a gente está falando do clássico, né? Clássico, geralmente com 40 anos, já é uma pessoa que já está se É, aposentando, se está uma solista principal e tal, né? E o claro. flamenco, ele permite uma longevidade maior. Claro, que nem isso, por exemplo, essa balaura teve que adaptar, mas eu acho que é uma coisa que a gente adapta também, geral, a gente já faz isso, a dança contemporânea também permite, né? O bailarino ir Sim. adaptando o corpo de acordo com a vida também, né? Que a gente não é o mesmo a vida toda, né? O nosso Uhum. corpo vai mudando, assim, a gente vai indo junto. A gente é o corpo, né? Então o corpo vai mudando, a gente vai mudando e vai se adaptando, assim, pro, ao nosso corpo e ao mundo, e é como ele se relaciona com o mundo nas diferentes fases da vida também, né? Claro. E eu acho bem interessante você falar isso, porque principalmente, que é uma das falas que eu falei, comentei com vocês, né, numa das reuniões, a diversidade, dificuldade das pessoas entenderem o que que esses corpos diversos e o que que esses corpos diversos podem fazer. E aí, pegando para o meu caso, que eu disse que eu amo o flamenco, eu comecei a fazer a sevilhana. Na verdade, eu já praticamente terminei ela, mas eu adaptei toda para minha realidade, sabe? Então foi Tá. uma parte sentada, uma parte em pé, aí a parte do que eu fazia com o leque eu fazia sentada, e foi interessante que o em pé eu fiz intercalando muletas com os passos, né? Então ficou muito legal a sevilhana, tá muito interessantíssimo. E a parte da castanhola, aí faço sentada. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, já puxando para o nosso tema, dessa diversidade corporal dentro das tuas experiências e até das tuas aulas também, né? Como que tu faz isso? Eu não tenho um trabalho específico assim, né? Eu não tenho Não é nenhum nem aluno. aula, né? Mas com quem tu convive, vamos dizer assim, né? Eu não tenho, tipo, nunca tive um aluno PCD, né? Uma pessoa com deficiência Sim. nas minhas aulas.
Mas eu já dei aula para as mais diversas faixas etárias, assim. Eu fui das crianças aos idosos, às idosas. E então, e aí já tem uma série de adaptações que tu vai fazendo, né? Sim. Por exemplo, agora na pandemia, além de adaptar aos corpos, tem também que adaptar ao esse meio digital. E aí É. aconteceu essas adaptações que tu está fazendo. A sevilhana ganhou leque, não ganhou leque, ganhou castanhola, saiu da castanhola. Porque daí tu vai tentando adaptar o conteúdo da aula ao meio Sim. eletrônico, vendo o que funciona mais para as pessoas, para os alunos, né? A grande maioria são alunas, então eu vou usar o alunas como, Sim. como a representação do todo, né? Porque a grande maioria das minhas, né, são alunas. Tenho alunos também, o flamenco eu acho que até pelo sapateado, pela tal, os homens às vezes se aproximam da dança flamenca, mas a grande maioria são mulheres, né, que fazem aqui, que praticam aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos Sabe que nas eu tinha um diferentes escolas. colega, só pegando rapidinho, que ele dizia que ele começou a gostar do Flamengo porque não tinha que rebolar. Porque também tem essa questão, né? Mas olha para te ver, né? E aí que a gente fala das diferenças e que eu acho que é uma coisa que o Flamengo permite, que além da diversidade corporal, porque isso é Uhum. importante, tem bailaor e bailaora de flamenco com diversos corpos, né? Tem Uhum. baixo, tem magro, tem alto, tem gordo, tem velho, tem novo, tem com deficiência, sabe? Enfim, tem Sim, profissionais do flamenco com essa diversidade corporal. Então, o flamenco é uma dança, uma música, uma cultura, sei lá como a gente quer chamar, que ele permite essa diversidade. E tu não tem que ter, né, um biotipo X para conseguir dançar. Claro, tu vai sim, adaptando aquela técnica à tua realidade corporal, ao teu desenvolvimento. Mas, enfim, até na história do flamenco, a gente tem exemplos de profissionais, né, que fizeram carreiras longas e atuaram, tendo, por exemplo, algumas pessoas que eram pessoas com deficiência, né, ou visual, ou tem até um que o nome artístico dele era Henrique El Corro, que se a gente fosse uhum. traduzir para o português seria Henrique o Manco, porque é isso, ele tinha uma perna mais curta que a outra, e ele era bailaor, e foi bailaor a vida inteira, e foi professor, e formou muitos bailaores em Sevilha, né? Então, assim, por isso que eu Sim, digo, ele adaptou o baile, ele dançava às vezes com uma bengala, às vezes não, mas ele adaptou a dança ao corpo dele. E ele fez, né? Ele construiu carreira, e foi uma carreira longa e, né, sim, profícua, assim, né? Até com alunos, enfim, discípulos que depois seguiram o trabalho dele. Então, nisso eu vejo o flamenco como sendo amplo, assim, né? Porque ele tem também essa diversidade de aprendizagens possíveis. É isso, sim. como é uma arte que te possibilita muito a interpretação pessoal a partir daquela técnica, daquele aprendizado, Uhum. eu posso ser uma bailaora que eu sapateie mais ou menos, né? Sim. A gente cria um estilo pessoal dentro daquela técnica. E Uhum. aí, se eu não tenho muita. Eu posso. É isso, se eu quero. Que nem a Tiana, ela adaptou o baile dela para sentar, para se fazer sentada. Claro. Então, que era uma coisa que ela fazia de pé quando ela era mais nova, enfim, foram, né, ela desenvolveu essa artrose, Uhum. que ela, enfim, mas ela adaptou todo o baile dela. Então, é possível. E é isso que eu digo, ela continua dançando, mesmo estando Sim. sentada. Então, não deixou de ser dança, porque ela teve que transformar naquilo corporalmente nela, né? E eu acho que isso, exatamente por esse caráter que o flamenco tem de ter de possibilitar que a pessoa se relacione com aquela técnica de uma forma pessoal, e isso também ocasionou a evolução da técnica ao longo dos anos, os diferentes estilos e muitas coisas que foram aparecendo. Foi exatamente por isso, né? Porque os artistas, ao longo da história do flamenco, foram Uhum. desenvolvendo as suas interpretações sobre aquilo, aquela arte e foram transformando aquilo e ele foi chegando ao que a gente conhece hoje. Então, e ele continua isso continua sendo feito, né? Tem um bailaor que chama Israel Galvão, que ele é da contemporaneidade. E por exemplo, tem um solo dele que ele fez num espetáculo dele, que ele faz todo o solo de joelhos.
Ele não é uma pessoa com Sim, deficiência, mas ele procurou uma outra forma de desenvolver o baile dele. A Roci Molina, por exemplo, que é uma bailaora também, ela fez um trabalho todo no chão, por exemplo. Todo um baile dela, colocou tudo aquilo para fazer no chão. Então, por isso que eu sim. digo que a pessoalidade que a gente pode pôr, né, colocar no flamenco, essa Uhum, interpretação pessoal sobre sim. aquele conhecimento, aquela estrutura ali, eu acho que possibilita bastante essa diversidade corporal e de aproximação mesmo com tudo, né? Com a música, tanto com a música quanto com a dança flamenca, né? Uhum. Porque tem isso, o Uma, flamenco tem muitos músicos também, né? sim. Sim, tem uma, eu ia te falar, o Manton também eu já utilizei bastante, né? Porque ajuda. Sim. Logo que eu iniciei para testar, ver o que dava certo e o que não dava certo, eu também tentei fazer a parte dos pés com a mão, né? De colocar o sapato na Sim, mão sim, e aí ver o que interessante. acontecia, porque aí para fazer, né, o som, tudo, e a percussão corporal que o flamenco Isso, permite, né? Porque não é só com os instrumentos. E aí, para quem é exatamente. deficiente visual ou outras questões, pode usar bastante, né? E, por exemplo, tu falou das castanholas, né? Eu já vi É, Belaura que, por exemplo, que a escobilha é uma parte do baile que a gente faria só sapateado. Seria tipo um solo de sapateado, tá? Que a gente chama sim. o nome de escobilha. Eu já vi, por exemplo, uma bailaora que estava fazendo o solo dela, né? O baile dela, todo com castanholas, e ela escolheu, ao invés de fazer uma escobilha sapateando, fazer os Uhum, sons que ela faria no sapateado e fazê-los na castanhola. Então, o solo de sapateado foi feito na castanhola, por exemplo. Isso poderia ter sim. sido feito em percussão corporal, de outra maneira. Então, por isso que eu digo que tem possibilidades. E aí eu lembrei agora que tu falou que é isso, eu não tive alunos, né? Mas eu tive com deficiência, mas eu tenho esses alunos, as mais velhas, que às vezes as pessoas são É mais que a lentas. diversidade é muito grande, né? É, Quando tu fala em as pessoas. diversidade, é uma coisa muito Exatamente. grande. Exatamente. Tem o peso corporal é diferente, as pessoas ficam com os Sim. reflexos mais lentos, por exemplo, quando ficam já numa idade, né? Assim, às vezes as pessoas não dançaram quando novas, então estão aprendendo sobre o seu corpo já numa idade um pouco, né, à frente. Então tem questões, tem traumas, É, e tem os tem estigmas travas das crenças, corporais, né? enfim, né, É. para se livrar, que foram construídas ao longo de muitos anos. Enfim, então tem várias coisas que tu vai trabalhando na aula. E aí tu falou do rapaz que dizia que não queria rebolar, né? Por exemplo, hoje em dia, antigamente tinha muito essa coisa de o homem sapateia e a mulher fica só aqui para cima, É. sabe? Não, a mulher quase não sapateava e o homem sapateava muito. Hoje em dia isso já mudou, os homens rebolam, eles já Sim. dançam de bata de escola, de mantom, já tem flamenco queer, que aliás é uma volta um pouco a um passado de um pouco antes dali da ditadura militar, mas que tinham já, né, profissionais, artistas flamencos que já se identificavam, né, com essa questão, mulheres que se vestiam de homens e homens que se vestiam de mulheres e vice-versa, enfim. E, então isso existe na história do flamenco e de uma certa Uhum. forma hoje em dia os homens rebolam, as mulheres dançam mais sem rebolar, as mulheres sapateiam muito, tem homem que sapateia menos, mulheres. Então, por isso que eu digo que é uma coisa que a gente vai se descobrindo dentro da dança também, né? Uhum. Dentro Sim. da técnica ali, dentro das possibilidades que o flamenco vai abrindo, a gente vai descobrindo as nossas capacidades ali dentro e aí vai explorando isso, né? Então, sim, é bem Uhum. possível das pessoas se encontrarem de alguma forma no flamenco. Nem todo mundo vai bailar, tem gente que vai, sei lá, ser guitarrista, tem gente que vai cantar. Gente, por Sim. favor, quem quiser cantar, aliás, estamos precisando aqui no Brasil de cantadores e cantadoras, mas porque é isso, o flamenco também abre esse leque imenso de Sim. conhecimentos. E aí tem os que vão dançar, tem os que vão tocar, tem os que vão tocar carrom, tem os que vão tocar palma, que é como que a gente chama os palmeiros e É. palmeiras. Enfim, tem as Sim. pessoas que se especializam nisso, nesse instrumento, que é um dos mais primitivos, digamos assim, né, na humanidade e no Uhum. flamenco, principalmente, que o flamenco, quando começou, era sapateado, palma e guitarra e cante, né, assim, É. basicamente. O carrom também eu acho interessantíssimo, mas ainda não pratiquei. Eu tenho que pegar para praticar. É, o carrom é dificílimo. E aí, quando agora tu falou do Manton,
Por exemplo, o Manton é interessante. Eu queria ver seus vídeos de fazendo todas essas coisas, essas experiências, porque eu acho interessante. O Manton, por exemplo, é super difícil, porque ele se pega em tudo, como a gente diz, né? Ele se Sim. pega no... Então, ele é um elemento, o Manton é aquele chale que tem umas franjas, né? Assim, geralmente ele é todo bordado e tem umas Uhum. franjas longas e tal. É um chale... os primeiros eram feitos de seda, né? Ele veio até Uhum. do Oriente, né? Por isso que chama Manton de Manilha. Claro. Enfim, e aí o Manton, ele é esse elemento super complexo que se pega em tudo. Pega no brinco que tu tá, pega no sapato, no não sei o quê. Então ele é um elemento super complexo de trabalhar, assim. É, E exige, exige, como sempre, quando a gente trabalha com elementos, que é isso, eles são uma extensão do nosso corpo, né? Então tu tem que sim. trabalhar com o teu corpo, aquele elemento vira mais uma parte do teu corpo, assim. Então, isso serve para todos os elementos do flamenco, eu acho. Tanto as muletas, no meu caso, que eu tive que aprender a levar para o Flamengo, quanto o montão, eu nunca me esqueço a primeira vez, porque a minha professora é a Letícia, que eu te comentei, né? Eu grudava em tudo, grudava na cadeira, grudava nas muletas, até a gente entender Imagina. como fazer ele para não atrapalhar e fazer a evolução da dança. Foi maravilhoso depois, né? Mas no início, e é muito teste, que é o que eu sempre falo para todo mundo, muito testar, né? Isso eu gosto ou não gosto, dá certo ou não dá certo, né? Porque Funciona ou não tem funciona, né? tem Às vezes essas não funciona, a possibilidades, gente né? pensa numa coisa, mas aí quando a gente vê esteticamente, ai, não, isso não funcionou. A imagem não ficou como eu, né, como eu tinha Sim, imaginado, sei lá. Mas enfim, é isso mesmo, testando. com certeza. Outra questão que eu achei interessante você falando do passado, né? Dessa questão do queer, né? Que a gente pensa que é algo novo e não é nada novo. Tudo tem no nosso passado, a gente só não busca ou a gente quis fechar os olhos para É, algumas coisas, né? e tem coisas que também foram invisibilizadas, né? O Sim. Flamengo tem, por exemplo, uma questão das mulheres, né? Teve muitas artistas mulheres que foram invisibilizadas na história do flamenco. Ou que, Uhum. por exemplo, podia ser bailaora, mas não podia ser cantaora, não podia ser guitarrista, porque tinha que este Sim. papel, a mulher podia executar este papel e não outros, né? Então Uhum. tem essas questões também de determinados momentos da história, se escolhe, né? Ó, é isso aqui que a gente quer que seja feito. Esse aqui que a gente quer que vire o padrão. E É. aí o resto é invisibilizado, apagado, escondido. Enfim, aí tem que buscar. O Manuel Linhan, que é um bailaor, ele fez um espetáculo que chama Viva. Infelizmente não está assim disponível porque ainda está em cartaz. E ele Sim. fez todo um espetáculo, são todos homens, mas que eles fazem, cada um é uma. É como se fosse uma. Eles se vestem como uma bailaora do passado, da história do flamenco, um Uhum. grande nome da história do flamenco mulher. Então eles estão todos travestidos de mulher no espetáculo. São mulheres dançando. Interessante. Então é muito interessante e essa coisa, né? E é super flamenco, eles aprenderam, eles colocaram uma roupa por baixo para fazer o arredondamento do quadril para fazer realmente o corpo feminino, assim. É muito bonito. Eu tenho a Daniela Zilka, uma, Sim. uma colega minha, né, do flamenco, ela Sim. viu esse espetáculo ao vivo um ano retrasado, quando ela teve num festival que tem no México. Ela disse que é incrível, incrível, e que eles são assim, eles dançam, eles usam a saia, eles fazem, sabe, esse vocabulário que a gente até então diz que é para mulher, de usar saia, disso e aquilo. Os homens usam tudo isso, e as mulheres também podem fazer o contrário. As mulheres já há mais tempo já começaram a usar calça, já, Sim. enfim, já é mais familiar, essa imagem já é mais Uhum. aceita. Mas a questão do homem de saia, ou o homem usar elementos que são tidos como elementos femininos, como isso, como o mantom, como o leque, como a saia, enfim, ainda é um pouco. As pessoas ainda têm um estranhamento. Mas isso já acontecia no passado, é porque isso foi Sim. invisibilizado em algum momento, né? Uhum. E eu acho Então, que é acho que importante para a gente que trabalha com essa diversidade abrir sim. espaço para essas, né, todas essas manifestações, né, que é isso que eu digo que é interessante na história do Flamengo também, né,
que foi muito os artistas, eles se colocando enquanto artistas dentro daquela arte, daquele conhecimento, né? Daquilo. Então, isso Uhum. também foi trazendo, foi modificando o flamenco ao longo do tempo, né? Sim. E foi fazendo ele ser o que ele é hoje. Enfim, e às vezes esse voltar ao passado e buscar uma coisa que parou de ser feita em algum momento, aí as pessoas, nossa, super contemporâneo. Não, gente, ele pesquisou uma coisa lá de trás, que ninguém Sim. estava fazendo mais, aí o negócio vira moda, porque alguém, sei lá, um monte de homem descobriu. Gente, minha gata acabou de derrubar o negócio aqui, desculpa. Ela assim, ó, Acontece. alguém vai lá, busca, né, aquela referência do passado e faz Uhum. e dá uma roupagem É. nova, enfim, ou traz de volta aquilo. E é sempre interessante, assim, quando volta para pesquisar, né, o que já foi, os Sim. artistas que já aconteceram, quem já construiu essa história antes da gente, que eu acho que também é uma coisa interessante. Sim. E até Eu eu sempre. falei agora na Dani, lembrei que senão eu vou esquecer. Mas essas minhas Sim. colegas de flamenco, a Dani Zil e a Juliana Prestes, que são minhas colegas na Companhia de Flamenco Del Puerto, de Porto Alegre. A Juliana Prestes fez agora, no ano passado, no edital aqui da emergencial da Prefeitura de Porto Alegre, ela fez uma série de aulas com aulas de flamenco para iniciantes com audiodescrição, né? Sim. Voltada para o público de pessoas cegas ou com baixa visão, né? Uhum. Então tá lá, acho que no Facebook dela, acho que ainda estão as aulas, ou À no disposição. YouTube. É. E a gente tem um espetáculo que chama Flamenco Imaginário, que a gente entrou também no edital da Funarte, que eu não sei quando que o governo vai liberar, mas está feito o vídeo, a gente fez, todo também com audiodescrição. E a gente já fazia isso ao vivo, né? A gente já tinha esse Sim. espetáculo com audiodescrição, que a gente fazia com plateia mesmo, com a cabine de audiodescrição e tal. E a gente fez isso para o vídeo. Adaptou, então, com esse formato de audiodescrição para o vídeo. Então, a companhia Del Puerto tem buscado, ao longo dos últimos anos, essa também ampliação do público, né? Para o flamenco, que é bem que tu disse, é muito possível, né? Porque tem toda essa questão Sim. musical, das sonoridades, enfim. Ele é muito. O flamenco, acho que ele comunica de diversas formas, né? Não só da visão, ele não é só visual, ele tem essa questão das sonoridades, das outras sensações, enfim, que ele provoca um pouco nas pessoas, né? Até, É, assim, ondas sonoras, né? Enfim, tem toda uma questão corporal ali. eu acredito que seja por isso que eu gosto muito, sabe? Porque antes de fazer qualquer coisa, eu sempre quis muito praticar, não sei porque eu quero praticar tanto flamenco, se não é isso que é o mais vendido, né? Porque o flamenco não é assim o estilo mais vendido, né? É até difícil de tu encontrar para alguém para ensinar e tudo mais. E aí também tu pegar alguém que vai te ensinar com qualidade, porque hoje em dia também tem de tudo, né? É, a gente tem que. Eu acho que a gente sempre, como a dança, né? Como as artes, de modo geral, tem muito essa questão pessoal também, né? Do estilo. É, A gente, às vezes, quando está no início, a gente não sabe muito identificar se aquilo é o estilo pessoal do professor ou se aquilo é é. uma falta de aprendizagem ou de algum, né, conhecimento que não ficou bem consolidado ali, né? Naquela pessoa. Acho que no início, para quem está começando, é difícil. Mas, de modo geral, assim, tem uma grande. Porque os flamencos, como tu disse, como a gente é um grupo reduzido, a gente se conversa muito, né? E se conhece, todo Sim, mundo se conhece e se troca muito, né? A gente se troca tanto assim com aulas, né? Que um faz do outro sim. e vice-versa, numa da outra. Mas acho que também a gente tem essa muito, por exemplo, às vezes alguém traz um bailaor de fora para fazer um curso, aí todo mundo faz aquele mesmo curso, sabe? Porque é a possibilidade única de se fazer, né, com a Sim, bailaora, sei lá, que veio direto da Espanha ou da Argentina, enfim. Então sim. eu acho que acaba que o conhecimento ele a gente consegue disseminar ele bastante no grupo, assim,
que está, né, trabalhando profissionalmente nessa área. Mas, claro, eu acho que tem também a questão da gente se encontrar com aquele professor, né? Porque às vezes tu passa Sim. anos com um professor, uma professora, e aí tu não entende certas coisas, tu não consegue, sabe, botar aquilo no corpo, como a gente diz, né? E Uhum. aí tu vai numa outra aula de uma outra pessoa e, sei lá, em uma semana tu, meu Deus, era isso que, sabe, É, que a minha tem professora muito me essa dizia. questão de tu, né, de tocar, a pessoa tocar, né, você ou não, né? Eu acho que tem muito essa comunicação entre as pessoas, né? Que às vezes é isso, às Hum. vezes tu cai com uma pessoa que tu não consegue por uma razão ou outra, e eu acho que nas artes a gente sente mais isso, a gente está mais Identificar. suscetível a isso. Porque eu acho que a gente, de uma forma ou de outra, a gente abre essa conexão, né? Do sensível, né? De assim, Sim. ai, não sei, tem algo estranho, tem algo que não chega, que eu não consigo, né? Tu não te sente, às vezes não te sente bem, ou tu, alguma outra coisa com aquela pessoa, e aí tu vai, né, trouxe, com essa funciona. Eu acho que tem coisas que eu acho que são da comunicação essa que não passa pelo racional, né? Eu acho que são coisas que Sim. estão nesses nossos outros sentidos, assim, que Uhum. criam essas conexões, às vezes, também, que podem impactar no aprendizado né, dessas técnicas corporais, quais sejam, assim, né? Sim. Mas eu acho que é possível, que a gente tem bons profissionais, e a grande maioria Não, são tem, bons tem, mas às profissionais. vezes é difícil quando tu não tá no meio ou E, tal, de tu encontrar, né? E tem cidades, por exemplo, que não tem, né? Porque aí é uma coisa que eu até brinquei antes ali, né? Que, por exemplo, a gente tem muito mais bailaores e muito mais bailaoras, por exemplo, do que bailaores, que isso é uma coisa Uhum. já. Essa questão do gênero é muito forte. E aqui no Brasil, principalmente, porque, por exemplo, se tu vai na Espanha fazer aula, é quase meio a meio, assim, não tem essa questão, né? Nas aulas Sim. de flamenco, assim. Mas no baile, né? Porque, por Sim. exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para as guitarras, que é como a gente chama o violão, tem muito mais guitarrista homem do que guitarrista mulher tocando. Mas isso é uma Uhum. questão que tá a música, essa questão das mulheres na música, né, delas se encontrarem na música, vai para além do flamenco, né? A gente vê também na música Sim. clássica que tem um machismo muito forte, né, nessas estruturas, Uhum. né, da música, e isso também aparece no flamenco, né? Mas, enfim, existem mulheres, inclusive aqui na Argentina tem guitarristas, no Brasil também tem uma, que eu me lembro agora, mas acho que tem umas duas, mas enfim. Uh, mas tem essa questão, por exemplo, tem um guitarrista aqui no Rio Grande do Sul, não É. tem, sabe? Cantaor tem dois, sabe? Então, assim, a gente tem faltam profissionais no mercado para desenvolver, sabe? Então, assim, nem vai ser toda a cidade que vai ter uma escola, ou às vezes a professora vai ter que adaptar, e aí que eu digo também já é uma adaptação, porque Sim. geralmente o flamenco que a gente conhece mais, assim, é aquele que se faz com música ao vivo, né? É uma comunicação direta do que a gente está fazendo na dança com aquilo que está acontecendo na música. Isso que eu disse, Uhum. tem é junto, né? É totalmente conectado na dança flamenca. A música, o cante, né? E a dança, o Sim. movimento. E às vezes tu não tem uma dessas partes. E aí, por exemplo, tu tem que fazer com música mecânica, né? Pegar uma gravação, ou Uhum. enfim, fazer uma outra coisa. E aí tu tem que adaptar, inclusive, a maneira que tu coreografa Uhum. para aquilo, que não vai ser a maneira que tu faria se tu tivesse os músicos ali à disposição para compor contigo aquela coreografia. Sim. A Que coreografia vai é ser essa outra sistemada de outra questão, né? forma. Então, e aí nisso também, tu também vai fazer de acordo com os teus alunos. E aí entra Uhum. de diferentes níveis de conhecimento dentro da técnica, né, dos iniciantes aos mais avançados, mas também das diferenças, né, da diversidade corporal daqueles alunos. Como eu disse, Sim. a minha turma de alunas, né, elas eram as turmas de senhoras, porque elas diziam que elas odiavam ser chamada de terceira idade, melhor idade, Ah, assim, quem sim. inventou de melhor idade era uma pessoa jovem, entendeu? Você não entende nada disso aí. Então elas eram a turma de senhoras.
Então, mas eram já pessoas ali com, acho que a mais Claro, nova tinha 58 anos, que é uma pessoa, são jovens ainda, mas enfim, já claro. começaram a dança um pouco depois, enfim, já tem um corpo diferente, assim, né, dos 30 anos, que eu digo que até os Sim. 30 anos é um corpo, depois dos 30 anos é outro, depois dos 40 é outra, é aquilo que a gente estava falando antes, né, cada momento da vida o corpo vai Ah, mudando. Enfim, e aí tu adapta a dança para aqueles corpos, para as ah, possibilidades e capacidades que aquelas pessoas têm naquele momento que elas estão ali, né? E aí depende de muita coisa, da formação da pessoa, algumas já dançavam antes, nunca dançaram, da disponibilidade, tem gente que vai uma aula na semana, tem gente que vai duas, tem gente que vai três, tem gente... Então, é muito diverso o universo das pessoas que fazem, que praticam aquela atividade, né? Então, de uma maneira ou de outra, tu acaba criando essas adaptações muito... Que é isso? Tem que funcionar para aquela pessoa que está ali. Tem o sim. conteúdo que tu quer passar, tem uma técnica, uma estrutura que é, tipo, é assim que funciona, né? Tem aqueles códigos Ah, básicos da dança que tem todas, mas tu vai dando aquele conteúdo conforme as tuas turmas, né? Conforme os teus alunos. E aí entram todo esse universo de adaptações possíveis e necessárias, enfim. E eu acho que isso entra também nessa questão, além do conhecimento do professor para ah, trabalhar com essa diversidade, mas também nessa questão que a gente está falando antes, acho que também da sensibilidade, né? Do sentir o que sim. aqueles outros corpos estão precisando ou estão demandando naquele momento. Eu acho que isso é muito importante para quem pensa a dança nessa diversidade toda que a gente tem, né? E isso é uma coisa que, por exemplo, eu não aprendi no balé. Sim. A dança contemporânea me trouxe essa forma de pensar os corpos de uma maneira diferente, né? Porque a gente Claro. vê muito isso, tem várias companhias, por exemplo, a Pina Bausch, né, que tem bailarinos que têm desde os 18 anos até os 60 e tantos dançando. Enfim, é uma diversidade, inclusive, de vários lugares do mundo, né, bailarinos, e é isso, de diferentes formações e tal, que acabam também trazendo essas outras realidades, né? E essas outras possibilidades, que às vezes as pessoas vem um grupo assim, olha, mas olha essa diversidade, é possível, né? Que às vezes falta a pessoa enxergar também para ela notar que aquilo é possível para ela também, né? De alguma Sim. forma. Enxergar, Ah, entre aspas, né? Entrar em sim, contato, sim. É, ser até apresentado. dentro dessa fala eu ia te falar da questão que tu pegou ali do passado, presente e futuro, que eu acho que é importante a gente sempre mesclar tudo isso. E como às vezes, que nem tu comentou, tem um de cada para cada função, como eu brinco, né? Já é exclusivo. E aí às vezes bate aquela questão, eu só trabalho com tal pessoa, ou eu só sou de tal pessoa, não tem a dificuldade de querer se trocar, de estar em outros ambientes, ou ai, eu só faço isso, só faço aquilo, ou tem alguém que não quer dividir, né? Porque eu acho muito importante essa questão de tu dividir e trocar a experiência, porque tu não tem que ser exclusivo, mas assim, pegando de tal escola, de tal companhia. Eu não vejo como essa realidade, né? Até pelo mundo que a gente tem no Brasil, que hoje em dia é difícil tu ser exclusivo de só um lugar, por que não tu, pegando agora mais Brasil, né? Por que não tu tá em diversos ambientes, trocando e se tu é uma companhia ou uma escola que tem mais espaço que outra, por que não trocar experiência com outros menores e tal? E a gente se ajudar a crescer e tudo mais, né? Que eu acho que seria muito mais riquíssimo, que acontece em algumas áreas, mas outras não acontece tanto, e que eu sinto essa falta de a gente se desenvolver mais, né? De ser mais junto, né, nas coisas. Eu acho que a dança, de uma maneira geral, ela está avançando nesse sentido que tu está falando, Sim, né? Dos melhorou trabalhos bastante. coletivos, da cooperação entre os grupos e tal. E eu acho que é Da importante. união que eu falo, da união, né? Ela foi mais fechada. Eu Sim, vejo isso assim, né? E por isso que eu digo que eu vejo algumas iniciativas nesse sentido, né, que tu tá falando. Então, eu acho que a sim, gente tem possibilidade, claro, tem possibilidade de avançar muito mais.
Mas eu acho que a gente Uhum. tem dado uns passinhos nessa direção. Sim, Alguns melhorou mais, bastante, outros mas menos. Depende uhum. muito da cidade, depende muito das pessoas que estão ali. Enfim, Da depende de muitos característica. fatores, né? Assim, Uhum. mas, por exemplo, agora aqui a gente está, por exemplo, falando de flamenco e aqui no Rio Grande do Sul, a gente está no momento, por exemplo, que a gente está buscando mais essa comunicação entre os grupos, assim, entre os artistas de Sim. flamenco, para se fortalecer um pouco mais, assim, né? Uhum. Até enquanto coletivo, esse coletivo grande de artistas que, que vivem essa arte, né, de alguma forma ou de outra. Então, eu acho que é sempre importante a gente tentar buscar, né, a relação com Sim. o outro, de uma forma ou de outra. Eu acho que se a gente não. É impossível ficar sozinho nesse mundo, né? A não ser que tu vá morar lá, ser um ermitão no meio do É, mato lá, mas tu sempre acaba precisando ou se encontrando com o outro no momento né, da vida ou então eu acho claro. que a gente tem que buscar essa qualificar essas relações, né? Assim, Sim. de ampliar elas também, de transformar E- elas. E tal. sim, melhorou, evoluiu muito, mas eu me lembro que tinha uma colega que ela dizia, teatro é mais unido que a dança. Eu disse, mas tá melhorando. E outra questão que tem mudado até em vários ambientes, né? Essa questão que hoje não é mais tu viver longe do teu concorrente, é unir e unir o que tu tem de bom e melhorar o que tu tem de ruim, né? Quem sabe junto, né? O que não tá tão bom no teu lado, o que tá bom no outro, e tu vê como que tu pode fazer esse trabalho juntos, né? Hoje em dia não é mais tu trabalhar longe do concorrente, como a gente brinca. Eu acho interessante, por exemplo, eu sou casada com um guitarrista de flamenco, né? Sim. E ele, por exemplo, trabalha com diversos grupos. Então, de uma maneira ou de outra, eu acabo circulando também, assim, em diversos Sim, espaços, né? E é muito interessante a gente ver essas diferenças. E aí que eu digo, por exemplo, puxando pro assado do flamenco aqui, né? Que é o que claro. eu estava falando. Como o flamenco tem essa questão muito do pessoal, da pessoa se descobrir ali dentro daquela linguagem, né? Do Uhum. flamenco, é muito possível tu trabalhar com o outro, né? E não em oposição ao outro. E se a gente tivesse mais possibilidade, por exemplo, na Espanha tem uma escola que chama em Madrid, que é o Centro de Arte Flamenca, acho que é Amor de Deus, acho que esse é o nome completo. É uma escola que os professores chegam lá e alugam as salas e dão as suas aulas. E aí tem o corredor, tu pode fazer aula com 3, 4, 5 professores, de acordo com a tua possibilidade financeira, né? Claro. E, mas aí tu pega de cada professor aquilo que tu vai pegando de cada um alguma coisa e vai criando o teu estilo. Então, no Sim. flamenco, isso é muito interessante, assim, a diversidade, quanto mais diverso é o universo de pessoas com quem tu faz aula e busca referências às vezes, né? Se a gente não, como tu falou, na minha cidade não tem professor, ou sei lá, mas tu busca referências e tu vai Claro. ampliando, e aí tu vai te achando, né? Dentro daquela linguagem ali, tu vai buscando a Roberta ou a Graziella dentro daquele universo maior, Sim. né? Eu acho que isso o flamenco possibilita bastante isso. Claro, de novo, depende muito do estudo e da busca de cada um, né? Dentro daquela linguagem, naquele aprendizado, né? Parte muito da pessoa que está aprendendo ampliar ou não esse aprendizado, né? Eu acho que Uhum. isso é fundamental, assim, que as pessoas às vezes acham que é o professor. Não, o professor às vezes tem uma linha que ele gosta. E se tu É. quer outras coisas, então tu vai ter que buscar outros professores que trabalham essa outra linha, né? Assim, que eu acho importante também, de pensar que É a vai muito do aluno identificação, querer né? aprender. E do aluno querer aprender, querer ampliar o conhecimento, querer buscar mais coisas, assim. Até às Uhum. vezes pergunta para o professor, nem sabe, às vezes o professor não sabe tudo, né?
Às vezes é isso, o aluno, a aluna te traz uma questão e aquilo, olha, eles estão buscando isso, ou eles viram tal vídeo e descobriram Uhum. que tem tal coisa, e aí, enfim, tu tenta trazer um pouco mais esse outro lado, às vezes, né? Porque é muito possível no flamenco e de fazer vários estilos, né? Porque é Sim, isso, tem tu, as pessoas e como os corpos se mexem, os diferentes corpos se movimentam e como a dança acontece naquele corpo, né? O caminho que faz o sim, braço, o caminho que é diferente de um corpo para o outro, né? E aí tu vai com certeza. descobrindo, vai entrando em contato com essa diversidade, como a gente chama, né? E vai Uhum. descobrindo o que pro teu corpo funciona melhor, né? Tu vai reconhecendo no teu corpo, às vezes vai ter coisas que tu vai fazer igual a uma pessoa ou outra, tem outras tu vai descobrir uma coisa tua, única, enfim. Eu acho que a dança é todo o trabalho corporal, assim, vai muito também por essa linha do autoconhecimento, né? Da pessoa se reconhecer enquanto aquele corpo, né? E como esse corpo se movimenta, interage com os outros e com o ambiente ao redor, né? Sim. Eu queria para a gente já falou bastante, né? Eu sempre brinco que Sim, todo mundo nossa, que eu convido daria para fazer umas 10, 3, 4 lives. Eu queria que tu só falasse um pouquinho das tuas apresentações, dos teus trabalhos como artista. Também, se quiser falar como professora, o que que tu já fez, o que que não fez. A área que tu mais se identifica, então, é flamenco, ou não? sabe que é até interessante que eu já te falei, né? Eu tenho um espetáculo de dança contemporânea Sim. que está em cartaz, estava antes da pandemia, mas a gente vai voltar até a ensaiar ele agora, que é sobre a Uhum. Frida Kahlo. Sim. Mais sobre a Frida Kahlo, sobre o corpo, né? Quem era este corpo, Frida, que é, por exemplo, que a gente falou das invisibilidades, não sei se essa palavra Sim. existe ou se eu estou inventando ela neste momento, mas que ela era uma mulher, né, com deficiência, e isso é Uhum. invisibilizado. A carinha que Sim. aparece nas almofadas, nas canecas, na sacola, nas camisetas, não sei o É. quê, não é de uma mulher com deficiência, né? E ela tinha, Sim. né? Então, a gente nesse espetáculo busca esse corpo, né? Quem era a É. corporeidade dela, né? A forma. E aí eu danço, Roberta, com cadeira de roda, com muleta, danço dentro, né? Outra coisa da Frida, que eu não sei, você acha que deve estar estudando mais a fundo em função desse trabalho, que as pessoas falam muito que da violência que ela sofreu do marido. Diz, né? Eu não fui muito a fundo. Mas diz que Sim. ela foi ao contrário também. Não sei se é verdade isso. Tô Ali era pegando um uma pouquinho pra ti. relação, era uma relação doente, acho, para os dois, assim, né? Ele Sim. era muito apaixonado por ela e ela era muito apaixonada por ele, e os dois eram pessoas com personalidades muito fortes, assim, e eles Uhum. tiveram uma relação muito turbulenta, assim, em várias questões, Sim. né? Ela sofreu muito porque ele era uma pessoa infiel, absolutamente infiel, e ele não foi fiel a nenhuma mulher com quem ele se relacionou ao longo da vida dele. Uhum. E então isso abalou muito ela. E também ela tinha uma questão muito que ela não conseguiu ser mãe, né? E ela queria Sim. muito ter tido filhos. Então acho que tem essas questões de um e de outro que acabaram, de uma certa forma, aparecendo ali naquele relacionamento, assim, para falar de alguns aspectos, né? Mas, em Claro. compensação, os dois eram profundos admiradores do outro enquanto artistas, né? Ela Uhum. achava ele um artista maravilhoso, que ele realmente era, e ele também incentivava muito a arte dela e mostrava para as outras pessoas e falavam: olha a pintura que ela fez. Então eles se Uhum. admiravam mutuamente também muito, né? Então por Sim. isso que eu digo que nunca é uma coisa simples, né? Quando duas pessoas se Os relacionam. extremos. É, mas eles tinham questões assim bastante também a gente fica estudando a história a partir das biografias, eu não sei que a gente não tem mais eles para contar também É. alguma coisa que aconteceu, e muito também acaba vindo dessa questão. Mas sim, se a gente fosse pensar assim hoje, dos conceitos que a gente tem e tal, era um relacionamento abusivo, assim como a gente fala, né?
sim. ele foi muito, até ela falava, né, que ela tinha sofrido dois grandes acidentes na vida dela. O acidente que ela quase Uhum. morreu e que deixou ela com, né, ela teve que fazer várias cirurgias ao longo da vida, deixou ela, né, a coluna dela que já tinha ela já tinha nascido, né, com, com a coluna, com uma deficiência na coluna, né, e, Sim, enfim, esse acidente agravou isso, né? Porque, enfim, ela teve que fazer várias cirurgias e etc, etc, etc. E depois, enfim, ao longo da vida ela acabou perdendo uma perna, né? Ela foi indo, assim, né? As questões corporais dela são várias. claro. Mas teve muito essa questão do não poder ter filhos, que eu acho que influenciou muito Uhum. nela, nesse relacionamento que ela tinha com o Diego, e muito essa questão da infidelidade mesmo dele, Sim, dessa. Ele era um homem da época dele, assim, né? Enfim, fazia as coisas que os sim, homens fazem, por isso que eu disse. Tinha uma questão. Imagina, ele traiu ela com a irmã dela. Isso só pode ser traumático para uma pessoa, né? sim, Mas enfim, é um relacionamento difícil, mas que até nesse espetáculo que eu faço, a gente não entra muito nessa questão sim, sim. do relacionamento dela, porque a gente quis focar exatamente nesse corpo, que é pouco falado, né? E é Claro, isso. é muito pouco falar. E até porque isso é um espetáculo de dança, né? Então, a gente quer falar Sim. dessa mobilidade ou dessa mobilidade diversa e outra que ela tinha. E para mim foi muito complicado, porque eu disse, eu tenho uma lesão no quadril, mas que a minha dificuldade ali de mobilidade no quadril é muito pequena. Eu posso dizer que é Sim. quase nenhuma. Então, eu tive que aprender a usar os elementos e a me relacionar, por exemplo, com a muleta, ou todo o peso do corpo, como é que Uhum. faz e tal, até a própria cadeira, enfim. E é muito interessante, porque é isso, eles são elementos, vou dizer assim, esse nome, que é o nome que a gente usa no Sim, flamenco para o montão e tal, que te trazem uma outra mobilidade, né? sim, E, por exemplo, eu na muleta, a coreógrafa, a preparadora física diziam muito: tu tá te apoiando muito nas tuas pernas, tu tem que te apoiar mais nos é, braços. Porque é isso, como o meu corpo está acostumado com uma certa sim, mobilidade. E aí, de repente, tu tem que fazer outra coisa, né? Então, é muito interessante, para mim, foi bastante interessante passar por esse processo. Eu, eu estava melhorando, né? Claro, agora eu fiquei um ano e meio parada, eu vou começar a é, ensaiar de né? novo. Não sei como vai ser, assim, porque às vezes eu ficava pensando, ai, mas isso tá até que a coreógrafa é a Maria Valesca Van Helden, e quem fez a preparação Uhum. corporal da primeira temporada foi a Luciana Dariano, que é uma Uhum. bailarina daqui de Porto Alegre que voltou agora para a França. E ela me dizia sempre assim, ó, tá muito fácil. Isso tá muito fácil pra ti, sabe? Tipo, não é esse corpo, não era assim que o corpo dela mexia, né? Claro. É muito isso, pensar como era essa corporeidade dessa mulher, né? E como esse corpo, essa Frida, né? Que foi essa pessoa que nasceu daquela forma, né? Uhum. É como aquela forma, aquele corpo, foi porque ela era daquele jeito, com aquelas características, que ela fez aquela arte, né? A arte Sim, dela tem a ver com quem ela era, com o corpo que ela era, com a forma que ela sentia e mexia e vivia de acordo com aquela pessoa que ela era, né? Com e aquela como venderam capacidade. depois, né? Sim, claro, e aí a É, gente nem usa, a gente nem entra nessa questão. A é, gente exatamente fez o espetáculo todo buscando esse lugar que não é falado sobre ela, né? Que sim, é esse corpo dela, que não é, que muitas vezes falam exatamente isso da mulher que tinha um relacionamento complexo, ou que da artista, ou falam até da militante, né? Porque ela era comunista, ela tinha todo um sim, e não falam desse outro lugar, né? Do corpo, é, da pessoa com deficiência, da pessoa, né? sim, E é isso. Então a gente buscou mais esse lado, né? E no flamenco, eu agora a gente está
tô mais nas aulas, né? Em tudo eu tô mais nas aulas, né? Até por isso que eu disse, eu Sim. tô parada há 1 ano e meio praticamente. Eu fiz alguns A trabalhos de pandemia atrapalhou, né? Fiz alguns trabalhos de videodança, tanto com essa companhia de contemporâneo na qual eu danço, que é a G da Companhia de Dança, que já tem 36 anos, já está indo para o 37º ano de existência. Uhum. Então, a gente fez um trabalho para o FAC Digital no ano passado, de performances assim, dos bailarinos, performances individuais de videodança. E aí a gente agora, então, vai também gravar de novo esse espetáculo, porque a última versão que a gente tem, imagina, a gente tem o vídeo da estreia. Então a gente vai Sim. fazer uma nova versão de vídeo para esse espetáculo que chama Às vezes eu calo, que é sobre a Frida, né? E mas é assim, a gente vai retomar agora, porque a gente estava tudo meio parado, né? A gente ainda tá, porque enfim, a pandemia. Até esse é um espetáculo que a gente vai retomar, porque é um espetáculo solo, sou só eu em cena. Então, Uhum. não junta o grupo todo de bailarinos, então não causa aglomeração, né? Sim. Tem eu, a coreógrafa, só na sala, enfim, a gente consegue. E no flamenco eu fiz alguns trabalhos ao longo desse último ano, uns trabalhos de vídeo também, eu fiz alguns. E a gente fez algumas lives aqui, por exemplo, que foi Tablado Andaluz, que foi a escola onde eu comecei a dançar flamenco, e é com quem eu Uhum. trabalho também, assim, esporadicamente. A gente fez algumas lives lá, direto do tablado, Uhum. de máscara lá, tentando manter ali a Com todos os distância. cuidados que precisa. E, e a gente também, e pela Del Puerto, a gente fez então essa gravação do Imaginário esse, com audiodescrição, né? Que foi para um edital da Funarte, que ainda não Uhum. estreou. Foi aquele edital de acessibilidade que a Funarte Sim. fez. Então Uhum. a gente gravou todo o espetáculo, que é um espetáculo infantil, que eu esqueci de falar, que Legal. foi pensado para o público infantil, de flamenco para o público Uhum. infantil, mas a gente diz que é para crianças de 0 a 100 anos, porque os adultos também se divertem muito quando assistem. Interessante. E aí a gente fez também o vídeo com esse recurso da audiodescrição, né? Que foi com a OVNI Acessibilidade, que é dessa minha amiga Ah, sim, Mimi conheço. Aragon, Uhum. e que, enfim, trabalha com a gente e tal, há um tempo. Já fez audiodescrição para outros espetáculos nossos, a gente fez já um pocket, né? Uma versão um pouco Uhum. menor, mais enxuta do Augusto, que é um espetáculo de flamenco, flamenco mesmo, Sim. flamencão tradicional, com os músicos atrás, as bailarinas dançando de bata, de mantom, flor na cabeça, tudo aquela bem baile, bem Legal. tradicional, assim. E ela também, a gente já fez uma versão com audiodescrição desse espetáculo também com a Mimi. Então a Legal. gente tem tentado buscar, assim, né, diversificar o flamenco, a linguagem, o público também, ampliar, né? Com essa companhia de contemporânea, eu também fiz temporada já de espetáculos com audiodescrição e Libras. Eu adoro Libras. Eu só tenho que Libras me me cuidar. parece uma dança também. Isso! Eu fui assistir, uma das últimas vezes que eu dancei esse da Frida Kahlo foi em Recife, num festival que chama Janeiro de Grandes Espetáculos. Uhum. E a gente foi assistir a abertura, era um espetáculo de música, assim, e tal. E aí tinha Libras. Gente, eu não olhava para o cantor, para a banda, para nada. Eu ficava só olhando para o intérprete de Libras. É fantástico aquilo, sabe? É, É lindo de ver aquele movimento todo, né, que sim, acontece e aquela expressão, porque tem toda uma expressão facial que tu tem que fazer junto para ser a língua mesmo, né? Para estar claro. as palavras estarem, né? Os gestos Por estarem isso que a gente comunicando. fala da importância desses profissionais estarem junto, pelo menos em boa parte do Sim, processo, porque não é só sim. fazer a audiodescrição e a Libras, tem que trazer todo o sentimento, né? Tudo, Exato. toda a história. É. E a gente, nesse processo, por exemplo, do Flamenco Imaginário, teve bastante isso, porque a gente fez uma temporada também, antes da pandemia, a gente fez uma temporada em várias cidades. A gente foi a Bento, com audiodescrição, né? A gente apresentou, né, no Sesc de Bento Gonçalves, a gente foi a Camaquã, a gente foi a outras cidades Uau. apresentando com audiodescrição. E aí tem todo né?
tem os ensaios, a gente ensaia com o pessoal que vai fazer a EAD, né? Eles vão, eles Sim, assistem, a gente pergunta, tá, e aqui, porque é um espetáculo que tem um pouquinho também de fala e tal. Como é que eu faço? Como é que a gente não faz? Até para gravar, né? Como fica melhor essa cena para ampliar, né? Todos esses sim. detalhes para a gente conseguir. Enfim, é um trabalho conjunto mesmo, né? Depois tem a OVNI, né? E eu acho que a grande maioria dessas empresas que fazem esse trabalho de audiodescrição, acho que ela tem consultores, né? Sim. Pessoas com deficiência que também analisam e veem, ah, não, isso está legal, isso está funcionando, isso, né, eu consigo ver, entender, sentir o espetáculo, eu tô, ou enfim, a obra, o filme, a música, ou sei lá o que, né? Eu acho isso muito bacana, porque realmente nos une, né, ali naquele momento. Claro. Eu acho isso A importante, a maioria, gente entrar em contato com as diversas realidades também, né? As a maioria, diversas. né? Não só nessas empresas, mas principalmente nessas empresas, tem as pessoas que estão na causa, né? Porque senão não adianta ter outras pessoas Claro. trabalhando por esses, né? Mas normalmente sim, a OVNI, não sei se é a OVNI, mas que tem o Rafael. É Rafael, acho que É, é. Rafael, É, né? isso. O Rafael Ele é um tá no nosso querido. grupo da nossa associação, de vez em quando ele compartilha, assistam tal coisa. É muito Sim, interessante ver o é. trabalho todo. É muito Ah, legal. Abre um outro olhar, né? sim, Para aquilo que a gente está falando do sensível, né? Do sentir o claro. outro. Abre outros canais, assim, para perceber essa diversidade. Eu acho bem importante a gente tentar. E aí tem, enfim, outras coisas. Tem toda a questão também da das desinvisibilidades também, só para falar, Sim, né? Tem o que a gente falou do queer, a gente falou da diversidade, tem também a questão da herança afro, né? Que tem no flamenco e que muitas sim. vezes as pessoas nem sabem que tem, porque isso foi apagado historicamente, né? Enfim, também tem influência daqui da América, no flamenco que se fazia lá, enfim, tem todo um é isso que eu digo, um universo assim que a gente vai entrando em contato e que vai transformando a gente de uma maneira. Eu acho que a grande, a importância, né, de se trabalhar com arte, tanto no ensino formal quanto no informal, mas enfim, das pessoas conhecerem, se conectarem e terem esse momento com a arte, né? Seja música, seja dança, mas falando especificamente da nossa, que é a Claro. dança, né? Além disso, de se conhecer mesmo, conhecer o corpo, conhecer a tua. É também reconhecer o outro, né? Conhecer o outro, Sim. entrar em contato com o outro, nessa totalidade do outro, né? Que não é só aqui Que tu não precisa saber tudo, mas para pelo menos aceitar, né? A isso, aprender. isso, aprender e é isso, aceitar e se relacionar mesmo com o outro, né? Sim. Perceber que as coisas são diversas e que tem toda essa. Que é muito mais legal assim, né? Se a gente fosse todo mundo uma coisa só, ia ser muito É. chato. Ia ser todo mundo uma coisa só. Eu sempre falo isso. Aceitar que eu digo no sentido de tu não se bloquear para conviver, conhecer, porque às vezes Isso, tu claro. tem um preconceito que não é nem que tu queira, mas é porque tu não se abre para conhecer o Sim, novo, né? sim, É, exatamente. Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente vai quebrando esses preconceitos que a gente vai tendo das coisas, né? A gente vai isso, quebrando essas barreiras, assim, e vai, acho que se conectando mais com o outro mesmo, né? claro. Com os nossos amiguinhos, amiguinhas e amiguinhas que estão por aí no mundo, né? Vai realmente conhecendo as pessoas, porque se a gente parte de um preconceito, a gente não conhece profundamente as outras pessoas, a gente não se Sim. relaciona com o outro, né? Então, acho que tem É que quebrar essas difícil, barreiras para ter essa relação. sim. É difícil de se colocar no lugar do outro, mas pelo menos tentar, né? Nessa questão e Sim, tudo mais. Mas sim. então tá, né? Porque se a gente for aqui ficar, a gente vai ficar Sim, mais umas 3 horas. pelo Tem jeito a muito gente é assunto. daquela que fala, 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 fala.
Adorei tua participação. Muito obrigada por ter participado, por estar aqui, que eu acho que é riquíssima essa troca que a gente fez. E tem muito mais. Eu sempre digo para todos que estão aqui que é o primeiro de vários trabalhos, de várias parcerias que a gente tem feito. E a nossa associação, né, pessoal do Articula, já aproveitando falar para quem quiser participar e quiser fazer parte também, é uma outra ideia maravilhosa que tem de unir essa diversidade dentro da articulação através da dança, né? Com o objetivo da dança. Então, quem quiser saber mais e nos procurar, estamos à disposição. Se quiser deixar teu contato, como que faz para te encontrar. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, foi muito legal estar aqui falando um pouquinho de flamenco e dessas diversas, da diversidade dos corpos, enfim, da gente, né, do ser humano, das pessoas, enfim. E eu acho que isso é uma outra coisa que do Articula, né, que é isso também a gente busca, né, a gente buscou ali quando formou esse grupo, essa associação, a gente buscou mesmo essa diversidade, né? A gente quis Sim. ter essa relação, assim, né? Então, a gente busca essa relação, acho isso muito importante. Esse tem o meu Instagram, que é esse, o Grazi SS Dança. Tem o Instagram do meu grupo de flamenco, que é meu nome, Grazi Silveira Dança. E aí é o mesmo Facebook, Grazi Silveira Dança Flamenca, é o mesmo Facebook e Instagram. E, e aí vocês podem me achar ali, também pode entrar em Articula Dança RS e nos achar também, tipo, eu quero o contato da Roberta. Eu passo lá o contato da Roberta, passo o meu Sim, a contato. gente passa a botar todo mundo. E o que não foi falado aqui também a gente responde em off, como eu brinco, né? Sim, sim. Mas podem procurar se tiverem também, ficou algum ponto, né? Alguma questão e quiserem falar Sim. com a gente também, pode procurar no Instagram. Então é arroba Grazi SS Danca, né? Sem o cedilha. Ou Grazi Silveira Danca, que é o Instagram do, tipo, do minha companhia solo. É o nome que eu É. dei para o meu trabalho solo, sem estar nesses grupos, né? Porque eu estou na companhia de flamenco Del Puerto, eu continuo Sim. trabalhando como bailaora e professora lá, às vezes atuo ali no Tablado Andaluz, enfim, que é o único, que é um lugar que tem, que tinha até antes da pandemia, a gente está esperando que volte logo, que tinha show de É. flamenco ao vivo em Porto Alegre, né? Então é Sim, isso, a sim. gente estava ali, Que essa tinha uma coisa do época em Caxias e também não tem mais. sim, mas essa coisa de tu poder ali jantar ou tomar um vinho, ou uma cerveja, alguma coisa, e Sim. assistir o show ali a 2 metros de distância, ter essa, né, essa sensação de participar de um show de flamenco, seja ouvindo, vendo, sentindo, sei lá. É bem Sim. bacana também. É bem diferente do teatro, né? É outra relação com o público também que é bem Sim. legal. Mas Uma é coisa que isso. encanta. Muito obrigada, então. Boa noite, pessoal. Até a próxima live e até a próximos conteúdos com a Grazi, com certeza. Até mais. Tchau, Obrigada. tchau. Até mais, Roberta. Tchau. Obrigada.